A menina não consegue parar de coçar o nariz há 6 anos, o que os médicos encontraram é inacreditável. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. São Paulo, uma manhã de inverno, o tempo estava fresco, mas não chovia. No banco de pedra no canto do pátio da escola, Alice estava encolhida, segurando a mochila com um braço e coçando o nariz com o outro, repetidamente, como um reflexo incontrolável. Alice, para de coçar, tá sangrando, sussurrou Eliana, uma das poucas colegas que ainda falavam com ela, com um olhar misto de preocupação e medo. E não aguento, gemeu Alice, a voz abafada como quem estava gripada. É como se tivesse alguma coisa se mexendo dentro do meu nariz. Um filete de sangue escorreu até a boca da menina. Eliana recuou por instinto. O sinal da aula tocou. As crianças correram para dentro, mas Alice continuou sentada, com o rosto pálido e os olhos fundos como alguém que não dormia há semanas. Essa coceira começou quando ela tinha 6 anos. No início, era só um incômodo leve, mas aos poucos se transformou em uma obsessão persistente, que não melhorava mesmo após ter consultado dezenas de médicos, desde clínicas particulares até hospitais renomados. Pode ser rinite alérgica crônica, disse um médico. Não, acho que é distúrbio neurosensorial, discordou outro. Não é nada grave. Algumas crianças têm isso e depois passa, concluiu um terceiro. Mas não passava. A coceira ficava cada vez mais forte, subia pela ponte nasal e vinha acompanhada de dores de cabeça e tonturas. Pior ainda, Alice tinha sangramentos nasais frequentes durante a noite. Que essa menina tem que fica fungando o tempo todo? Perguntou um colega em voz alta na sala, fazendo todos rirem. Eca! Não senta perto dela! Gritou uma outra menina. Logo, Alice ficou completamente isolada. Na sala, ninguém queria sentar ao lado dela. Na hora do almoço, sempre comia sozinha. Os professores se incomodavam, achando que ela inventava tudo para chamar atenção. Você precisa ser mais séria, Alice. Ninguém coça o nariz o tempo todo só porque eu tenho algo se mexendo lá dentro, disse friamente a professora Catarina, a orientadora. Eu não tô inventando. É verdade. Eu sinto, e como se fosse uma coisa viva. Alice soluçava. A professora Catarina balançou a cabeça e suspirou. Você precisa ver um psicólogo. Em casa, a situação era ainda pior. O pequeno apartamento no 4º andar do condomínio Edifício Aurora era sempre silencioso e frio. Marta, a madrasta de Alice, vivia ausente, ou se estivesse presente, mal dirigia algumas palavras à menina. A relação entre as duas era como a de patroa e empregada. Naquela tarde, quando Alice entrou em casa, Marta gritou. Vai limpar a cozinha. Eu não tenho tempo para limpar a sujeira que você faz. Eu tô meio cansada. Sangrei pelo nariz hoje na escola. Cansada? Vai começar com invenção de novo? Por que não morre logo de uma vez? Alice congelou. Mordeu os lábios. O sangue já secou ao redor das narinas. Apenas assentiu com a cabeça e entrou silenciosamente na cozinha. Naquela noite, enquanto passava pano no chão, a coceira voltou com uma fúria que parecia ondas de raiva debaixo da pele. Alice largou o rodo, sentou-se no chão e começou a coçar desesperadamente os 2 lados do nariz, a cabeça girando. Que palhaçada é essa agora? Marta saiu da sala com um cinto de couro na mão. E não consigo respirar, tem algo se mexendo no meu nariz. Gritou Alice. Pá! O som do cinto estalando nas costas da menina queimou como fogo. Cala a boca. Você só sabe dramatizar. Ninguém tem pena de maluca. Ninguém a defendia. Os vizinhos ouviam os gritos, mas ficavam em silêncio. Marta era vista como boa pessoa, sempre sorridente, dizendo que o amava muito Alice, só que ela era difícil de educar. Uma vez, Alice tentou falar com a professora de biologia, Dona Teresa, uma senhora que costumava prestar atenção nos alunos. Dona Teresa, meu nariz coça, mas não é normal. Sinto que tem algo dentro, como se estivesse vivo.
Dona Teresa estreitou os olhos. Você tá falando sério? Dói. Sim, e sangra também. Perco o sono por causa disso. A professora ficou em silêncio por um momento, depois falou com seriedade. Vou tentar conversar com o médico da escola. Mas não fale isso para mais ninguém, senão vão dizer que você tá inventando. Alice assentiu. Sentiu uma pontinha de esperança, ainda que frágil. Na semana seguinte, funcionários do conselho tutelar foram à escola. Eles chamaram Alice para uma conversa particular. Você quer contar alguma coisa? Em casa, alguém te bate? Perguntou uma mulher chamada Laura, com voz suave. Alice assentiu levemente, coçando o nariz sem parar. Minha madrasta, e ela me bate, me deixa sem comida. Mas o mais importante é, e tem algo muito estranho no meu nariz. Laura observou, um pouco surpresa. Você pode explicar melhor? Eu sinto, e ele se mexer. Quando eu coço, ele parece se encolher. É como, e uma criatura. Laura trocou olhares com a colega e anotou algo. A conversa terminou em silêncio. Alguns dias depois, Marta apareceu na escola, sorridente como sempre. Ouvi dizer que denunciaram maus-tratos contra Alice. Que absurdo! Ela tem distúrbios de imaginação desde pequena. Ano passado mesmo o psicólogo disse que ela tem uma tendência à fantasia. A professora Catarina concordou com a cabeça. Também percebemos comportamentos estranhos. Talvez seja mesmo o caso de levá-la ao psiquiatra novamente. Laura teve que concordar, frustrada. Sem provas concretas, tudo não passava de palavras. E Marta, com sua habilidade de mentir, venceu mais uma vez. Naquela noite, Alice estava encolhida na cama. O nariz ainda coçava sem parar. Ela coçou tanto que a pele se abriu. O sangue manchava o travesseiro. Seus olhos abertos, sem conseguir dormir. Por que ninguém acredita em mim? Sussurrou. Por que eles não veem? Eu não sou louca. No escuro, a luz do poste entrava pela fresta da janela, criando faixas de luz no chão. Alice levou a mão ao nariz. Sentia algo estranho, como se a pele pulsasse. Como se algo lá dentro a observasse a cada respiração. Mais uma noite se foi. E a menina de 12 anos enfrentava outro dia com os olhos roxos, as mãos ensanguentadas e um terror sem nome rastejando dentro de si. O som de pratos batendo ecoava na pequena cozinha. Alice lavava a louça sob a luz amarelada, as mãos geladas pela água. Ainda havia uma marca roxa de cinta no dorso da mão direita. Ela não ousava parar nem por um segundo. Anda logo. Tá achando que é princesa? Gritou Marta da sala, furiosa. Alice engoliu seco, tremendo. Sim, e já estou acabando. Ousou responder. Insolente. Segundos depois, Marta estava atrás dela com um chinelo na mão. Pá! Um golpe forte no ombro quase derrubou Alice. Me desculpa, e não foi por querer. Você mora na minha casa, come da minha comida, veste minha roupa e ainda quer se desculpar? Acha que merece perdão? Alice mordeu os lábios. As lágrimas escorriam pelas bochechas, mas ela continuava lavando os pratos. O nariz voltou a coçar como sempre que ficava nervosa. Aquela coisa dentro dela o reagia. Ela coçou de leve, tentando esconder. Mas Marta viu. De novo essa história de coceira? Tá com mania de atenção? Acha que não percebo que quer que sintam pena de você? Eu não tô fingindo, e tá coçando de verdade. Cala a boca. Marta agarrou os cabelos de Alice e a arrastou até o quartinho sob a escada, um espaço escuro, cheio de poeira, sem janelas, com apenas uma cadeira velha e paredes mofadas. Fica aí até amanhã cedo. E pensa bem nas tuas maluquices. Por favor, e eu tenho medo do escuro. Eu não sou tua mãe. Só crio você por causa daquele maldito testamento do seu pai. Se não fosse por ele, você já tava na rua faz tempo.
A porta bateu e foi trancada do lado de fora. Alice chorava. Encolhida no chão, tremia de frio. No escuro, a coceira veio com fúria. Ela arranhou o nariz com força. O sangue escorreu pela mão. E pela primeira vez, jurava ter ouvido um som leve, como um orrique-rique ouvindo do fundo do seu nariz. No dia seguinte, Alice chegou à escola com um cachecol cobrindo quase todo o rosto. Eliana se aproximou, sussurrando. Você tá bem? Ontem eu te mandei mensagem, mas você não respondeu. Eu fiquei trancada e no quartinho da limpeza e a noite toda. Eliana arregalou os olhos. Mas por quê? Marta disse que, e eu inventei tudo. Só queria que alguém acreditasse em mim. Eliana apertou a mão de Alice. Eu acredito. Mas eu também tenho medo da Marta. Um dia ela veio na minha sala e conversou com minha professora. Todo mundo acha que ela é uma boa mãe. Todo mundo acha. Naquela tarde, a professora Catarina chamou Alice na sala da coordenação. Sabe por que eu te chamei aqui, Alice? Não, senhora. Alguém denunciou sua situação ao Serviço de Proteção à Infância. Você quer dizer algo? Alice apertou os punhos, olhando para o chão. Um momento de silêncio se passou. E acho injusto. Eu não tô inventando. Eu realmente sinto muita coceira, todos os dias. E a Marta não me ama. Você acha que ela te bate? Sim. E me deixa com fome. E me tranca. A professora Catarina assentiu. Precisa ser honesta, Alice. Isso é sério. Alice olhou direto nos olhos da professora. Eu não estou mentindo. Mas eu sei, todo mundo sempre acredita mais na Marta do que em mim. E de fato, depois daquela conversa, Marta voltou à escola como sempre, sorridente. Peço desculpas se causei preocupação. Alice é uma menina especial. Ela sofreu traumas desde pequena. O pai dela, meu falecido marido, morreu num acidente, e parece que ela nunca superou. Nós entendemos. Catarina assentiu. Não é fácil criar uma criança com manifestações psicológicas complexas. Eu tento o meu melhor. Mas às vezes ela inventa coisas, como dizer que tem uma criatura viva no nariz. Coitadinha. Vamos recomendar que ela faça mais sessões de aconselhamento psicológico, disse a professora Teresa. Marta sorriu suavemente. Fico muito grata. Só quero o melhor para Alice. Naquela noite, Marta jogou a velha mochila de tecido de Alice sobre a cama. Da próxima vez que abrir a boca para falar mal de mim para alguém, nunca mais vai para a escola, entendeu? Eu não falei mal. Eu só falei a verdade. Verdade o caramba! Ela avançou e agarrou Alice pelo colarinho, sacudindo-a com força. A menina gritou de medo. Me desculpa. Eu não vou falar mais. Já é tarde demais. Pá! Mais um tapa violento. Alice caiu de costas na cama, a cabeça batendo na quina da mesa. Ficou imóvel, respirando com dificuldade. Sangue escorreu do nariz, desta vez misturado com uma secreção escura e viscosa. Marta parou por um instante, olhando a substância estranha na mão de Alice com uma expressão de nojo. Nojento. Ainda inventa esse tipo de secreção. Virou as costas e saiu, deixando Alice sozinha na dor. No dia seguinte, a professora de biologia Teresa procurou conversar com Alice durante o intervalo. Você se lembra da nossa conversa, Alice? Sim, eu lembro. Achei estranho ver um relatório dizendo que você tem uma instabilidade psicológica, mas eu não acredito nisso. É verdade que te batem? Alice assentiu. Ela não me vê como uma pessoa. Sou só um peso para ela. Todo dia me chama de o lixo. E o seu nariz? Você ainda sente aquilo? Sim. Tá até mais forte. Consigo sentir claramente e como se fossem raízes moles passando de um lado pro outro. Ontem à noite, saiu uma gosma preta.
Não era sangue. A professora Teresa ficou em silêncio, visivelmente abalada. Tirou da bolsa um papel. Esse é o cartão do Dr. Silva. Ele é um neurologista recém-chegado a São Paulo. Contei por alto o seu caso. Ele disse que, se você quiser, pode fazer uma avaliação gratuita. Alice segurou o cartão com as mãos trêmulas. Pela primeira vez, alguém levava ela a sério. Naquela noite, Marta chegou tarde. Sentiu o cheiro de antisséptico no quarto da menina. Que você tá fazendo aqui dentro? Nada, só limpei um pouco. Tá escondendo o que nessa mochila? Alice recuou, abraçando a mochila. Nada, só uns papéis. Marta arrancou a mochila das mãos dela e revirou tudo. O cartão do Dr. Silva caiu no chão. Que merda é essa? Quem te deu isso? A professora Teresa, mas foi só, se eu precisasse. Marta cerrou os dentes, rasgou o cartão ao meio e jogou no chão. Tá achando que é esperta? Ninguém vai te ajudar. Eu sou a única pessoa que você tem. É melhor ficar esperta antes que você o suma como seu pai. Alice ficou paralisada. Aquela última frase foi como uma facada no peito. Por um momento, ela viu o olhar verdadeiro de Marta frio, sem nenhuma compaixão. Naquela noite, Alice pegou o celular velho escondido debaixo do colchão, ligou o flash e olhou no espelho. Puxou delicadamente o nariz para cima. Sob a luz fraca, ela viu algo negro, como uma raiz, que se contraía levemente. Alice estremeceu e tentou filmar. Mas antes que conseguisse salvar o vídeo, Marta arrombou a porta. Tá filmando o que aí, hein? O celular foi arrancado da mão dela e jogado no chão, se despedaçando. Marta chutou os cacos e avançou. Você é só um estorvo que eu fui obrigada a criar, entendeu? Me arrependo de não ter te estrangulado desde o começo. Alice caiu de joelhos, cobrindo a cabeça. Mas dentro dela, aquela coisa no nariz começou a se mexer com força como se também estivesse com raiva. Alice se trancou no banheiro da escola, acendeu a fraca luz amarela e encarou o espelho com o rosto pálido. Tirou do bolso um espelhinho e uma lanterna pequena. As mãos tremiam. Dessa vez eu vou filmar, murmurou, a voz rouca de tanto perder o sono. Inclinou a cabeça, puxou com cuidado a narina esquerda. A coceira constante percorria o osso nasal, como pequenas descargas elétricas. Ela acendeu a luz diretamente para o espelho. De repente, algo escuro apareceu. Não dava para ver claramente a forma, só se movia de leve, como uma raiz viva. Alice prendeu a respiração, paralisada. Naquele momento, sentiu que não era mais ela mesma, mas sim hospedeira de algo estranho. Não, não pode ser, murmurou. Pegou o celular e começou a gravar. Mas um barulho súbito a assustou. A câmera tremeu, a luz se moveu. O vídeo ficou borrado justamente quando a criatura começou a se agitar mais. Droga, ela ofegou. Na mesma hora, bateram com força na porta do banheiro. Quem tá aí dentro? Era a voz de uma professora. Eu já tô saindo. Alice recolheu tudo às pressas e escondeu o celular dentro da blusa. Ao sair, deu de cara com o olhar desconfiado da professora de francês, Lúcia. Está tudo bem com você, Alice? Você parece exausta. É que eu tô gripada. Seu nariz tá sangrando. Alice levou a mão e limpou rápido. O sangue não era mais vermelho, era acastanhado, pegajoso e tinha um cheiro estranho, um fedor forte, como carne podre. Naquela noite, em casa, Alice recuperou um celular antigo escondido debaixo da cama que, por sorte, Marta ainda não tinha achado. Queria mandar o vídeo para Eliana. Alguém precisa ver isso. Eu não sou louca. Ela enviou a mensagem com o vídeo. Mas minutos depois, recebeu apenas uma resposta. Que nojo. Não me manda mais nada. Logo em seguida, apareceu o ícone de bloqueio. Alice ficou imóvel. A mão caiu no colo, as lágrimas escorriam sem controle.
Ela respirava com dificuldade, levou a mão ao nariz, a coceira agora queimava. Coçou com força, até o sangue brotar. Que merda você tá fazendo aí dentro? Gritou Marta do lado de fora. Nada. Abre essa porta. A porta foi arrombada. Marta entrou furiosa, arrancou o celular da mão dela. O vídeo ainda estava aberto. Você tá filmando essas porcarias por quê? Quer que te chamem de monstro agora? Eu só queria que alguém acreditasse em mim, aquela coisa, ela tá mesmo no meu nariz. Cale a boca. Você tá me deixando maluca. Marta deu um tapa tão forte que Alice bateu a cabeça na quina da mesa. Ela cambaleou, sangue escorreu do nariz dessa vez, mais do que o normal, e com um cheiro insuportável. Marta fez uma careta, tapando o nariz. Que cheiro horrível é esse? É ela, é aquela coisa. Chega! A partir de agora você tá proibida de levar qualquer aparelho pro quarto. Ela esmagou o celular no chão com o pé e arrastou Alice de volta para o quartinho debaixo da escada. Fica aí quieta e pensa no que você tá fazendo. Quanto mais você fala, mais eu penso em te internar. Na manhã seguinte, Alice apareceu na escola com um hematoma na testa. Quando a professora Teresa viu, levou um susto. Alice, o que aconteceu com a sua testa? Eu escorreguei na escada. Tem certeza? Sim. A professora não acreditou. Notou também os arranhões no dorso da mão de Alice. Quer que eu fale com alguém por você? Ninguém acredita em mim. Nem minha melhor amiga. Ela acha que eu sou nojenta. Teresa olhou fundo nos olhos da menina. Você não é nojenta. Os que têm medo da verdade é que são assustadores. Naquela tarde, Alice ficou deitada na cama, no escuro. O quarto banhado pela luz cinzenta do entardecer. Ela fechou os olhos, mas não conseguia dormir. O cheiro de podridão do nariz agora alcançava até a garganta. Ela sentia que estava apodrecendo. De repente, uma coceira insuportável tomou conta. Ela se sentou bruscamente, ofegante, e correu pro banheiro. Acendeu a luz, pegou o espelho de novo. Dessa vez, viu com clareza. Não era só uma raiz. Tinha forma de uma pequena tromba, se contraindo no ritmo da respiração. Quando a luz bateu direto, algo brilhou, parecia um olhar. Alice gritou. Que merda é você? Sai de dentro de mim. Marta correu da sala. Que barulho é esse agora? Tem algo dentro do meu nariz. É de verdade. Eu não tô louca. Tá vivo. Tem olhos. Eu vi. Marta ficou parada por alguns segundos, depois avançou com um olhar sombrio. Você tá começando a me dar nojo. Mãe, por favor, não me bate, eu tô falando a verdade. Você tem noção do que tá parecendo? Uma doente mental, inventando tudo. Não. Eu gravei o vídeo. Que vídeo? Que celular? Alice congelou. Ela se deu conta, e todas as provas tinham sido destruídas. Marta encarou com um sorriso sarcástico, como se já soubesse disso. Você não tem nada. É só uma louca vivendo de pena alheia. Ninguém vai acreditar em você, Alice. A noite caiu. Alice não jantou. Marta nem se incomodou em perguntar. Ela se deitou de costas para a porta, abraçada ao travesseiro. Sentia a criatura se fundindo a ela a cada segundo. Sua respiração fazia aquilo se mover, como se compartilhassem o mesmo sistema nervoso. Ela não sabia o que estava vivendo dentro dela. Mas era claro, e aquilo estava crescendo. Se eu não fizer nada, e mais cedo ou mais tarde, isso vai me matar, e sussurrou no escuro. Uma dor aguda percorreu de repente o osso nasal. Ela se sobressaltou, o sangue começou a escorrer em grandes quantidades do nariz dessa vez, ainda mais, e misturado com fios cinzentos finos. Alice cerrou os dentes, pegou o papel higiênico, tentou estancar. Mas era inútil. O sangue escorria junto ao cheiro pútrido que tomava o quarto.
Ela respirava com dificuldade, caiu no chão. No instante em que perdeu a consciência, viu um olhar o mesmo que vira no espelho observando-a de dentro do seu próprio corpo. E ela soube que aquilo estava apenas começando. Durante a aula de matemática, Alice desabou sobre a mesa. Ela fungava sem parar, o rosto pálido, os olhos vazios como se não dormisse há semanas. Alice? Chamou a professora Raquel. Nada. Alice. A voz mais alta. Todos os olhares se voltaram para o fundo da sala. Alice ergueu a cabeça, mas em vez de responder, desabou sobre o caderno. Uma gota de sangue caiu sobre a folha. Depois outra, e até que um fio escorreu para o chão da sala. A enfermaria da escola acionou imediatamente a ambulância. No Hospital das Clínicas, o Dr. Miguel Silva, neurologista recém-chegado de Denver, assumiu o caso. Alice estava imóvel sobre a maca, pálida, com algodões enfiados no nariz. Marta acabava de chegar, com sua expressão de pânico falsificado de sempre. O que aconteceu? Eu já disse que essa menina tem problemas psicológicos. Querem matar ela? Ela gritava com as enfermeiras. O doutor Silva apareceu, falando com calma. Estamos fazendo exames. Mas ela apresenta hemorragia nasal, inflamação das mucosas e movimentos incomuns na cavidade nasal. Movimentos? Que tipo de movimento? Espasmos nos tecidos moles. Preciso realizar uma endoscopia nasal profunda para entender melhor. De jeito nenhum. Marta interrompeu, os olhos arregalados. Ela sofreu traumas e vive inventando bizarrices. Disse que tinha um olho no nariz, raiz de planta. O senhor vai acreditar numa menina delirante? Silva permaneceu em silêncio por alguns segundos, encarando Marta. Mas essa é a terceira hemorragia grave. E agora com odor pútrido. Se não investigarmos, pode haver risco de morte. Eu sou a responsável legal. Não autorizo nenhum procedimento. Alice acordou sob a luz fluorescente forte no teto do hospital. Gemeu. Silva se aproximou. Você acordou? Lembra seu nome? Alice. Alice Ferreira. Muito bem. Como está se sentindo? Dor de cabeça e meu nariz e parece que tá fervendo. Ela olhou para trás, viu Marta parada. O rosto dela era puro gelo. Alice mordeu os lábios, olhou para Silva. Posso ir falar com o senhor a sós? Não. Marta se intrometeu. O que ela tiver para dizer, pode dizer comigo presente. Quero falar e sobre o que tem no meu nariz. Silva fez sinal à enfermeira. Por favor, acompanhe a senhora Marta para fora por alguns minutos. Eu protesto. Eu sou a mãe. A senhora é a responsável legal, não médica. Isso é protocolo, respondeu Silva com firmeza. Sojinhos, Alice se sentou tremendo. Doutor, o senhor acredita em mim? Fale a verdade. Tem algo vivo no meu nariz. Ele se mexe. Eu vi no espelho, gravei um vídeo, mas minha mãe quebrou meu celular. Silva sentou-se ao lado da cama, o olhar sério. Você disse que viu? Uma vez parecia uma raiz se mexendo. Outra vez, parecia um olho. Um olho humano me encarando. Ele hesitou. Parte dele queria duvidar. Mas o olhar de Alice não era de delírio. Era de um desespero real. Algumas horas depois, Silva tomou uma decisão: faria a endoscopia sem avisar Marta. Marcou com Alice um retorno em sua clínica particular. Naquela tarde, no consultório, Silva preparava os instrumentos enquanto a enfermeira Emília auxiliava. Alice sentava-se na cadeira, com o coração disparado. Vai doer? Só um pouco de desconforto. Mas você é uma garota corajosa. A câmera começou a penetrar na narina esquerda. As imagens surgiam no monitor. No início, tudo parecia normal: uma mucosa inflamada, pequenos cortes. De repente, a imagem começou a distorcer. Emília,
verifica o sinal. Os aparelhos estão normais, doutor. Não é interferência. Os três ficaram hipnotizados diante da tela. Algo surgiu nas sombras úmidas da cavidade nasal. De súbito, um olho humano escancarado apareceu claramente, encarando a lente. Alice gritou. É ele. Eu disse. O olho piscou levemente e desapareceu atrás de uma camada viva como mucosa. Silva recuou, a mão trêmula. Suor frio escorria pela testa. Meu Deus, e que coisa é essa? Emília sussurrou. Isso não é tecido humano. Alice ofegava, cobrindo o rosto, o corpo inteiro tremendo. Eu não sou louca, e o senhor viu, não viu? Silva sentou-se ao lado dela e assentiu, devagar. Você não é louca. Mas essa coisa, e está além da medicina tradicional. Isso não é uma doença. É, e um organismo vivo. Naquela noite, ao chegar em casa, Alice encontrou Marta já esperando na cozinha, com um cinto nas mãos. Onde estava? Se esgueirando como um rato. E fui ao médico. Sem a minha permissão? Como ousa? O doutor Silva, e ele sabe agora, e ele viu. Marta congelou. Sua expressão mudou imediatamente, não era mais raiva, mas pânico. Ele, e viu o quê? O olho, e no meu nariz. Marta avançou e apertou o ombro da menina. Escuta aqui, sua fedelha. Se você abrir essa boca de novo, vai sumir igual ao seu pai. Entendeu? Alice olhou direto para ela, as lágrimas caindo. O que a senhora fez com meu pai? Não é da sua conta. Naquela noite, Silva estava sozinho em seu consultório. Abriu a gravação da endoscopia e assistiu repetidamente. O olho estava lá. Claramente. Não era alucinação. Consultou os registros médicos de Alice no sistema do Hospital das Clínicas. Havia alterações. Estranho, e o exame de endoscopia feito quando ela tinha 6 anos foi quase todo apagado. Pesquisou a lista de médicos que a atenderam. Um nome apareceu, o Dr. Santos. Silva murmurou. Santos? Esse nome. Buscou nos arquivos antigos e descobriu, Santos foi investigado por envolvimento em experimentos neurológicos com crianças. E algo ainda mais chocante, vi na equipe de pesquisa da época, havia um nome, Marta Lima, assistente de laboratório. Silva ficou em silêncio. Entendeu tudo, Alice não era só uma paciente. Era uma sobrevivente de um experimento encoberto. Levantou-se e pegou o telefone. Alice, se ainda tiver qualquer coisa vídeo, fragmento da criatura, eu preciso disso. Precisamos tornar isso público. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo estava nublado. No pequeno consultório do Dra. Silva, Alice estava encolhida na cadeira, vestindo um moletom cinza. Sob a luz fraca fluorescente, seus olhos estavam fundos, o nariz coberto por 2 gases. Silva verificava os equipamentos pela última vez. Falou suavemente. Desta vez, vamos gravar tudo. Se for como ontem, e teremos uma prova. Mas se a Marta descobrir... Alice sussurrou, a voz trêmula. Eu vou proteger você. Só preciso que confie em mim. A enfermeira Emília assentiu e completou. Não se preocupe, Alice. Você não está mais sozinha. A endoscopia começou. Desta vez, o endoscópio foi inserido ainda mais profundamente na narina esquerda. As imagens exibidas na tela eram nítidas a ponto de mostrar cada capilar sanguíneo. Silva franziu a testa. Uma massa de tecido escuro apareceu. Não se assemelhava a coral, nem a tecido necrosado, era como uma entidade viva independente, com estrutura própria, emitindo brilho bioluminescente. De repente, um olho se abriu no centro da massa escura, encarando diretamente a lente. Emília exclamou. Meu Deus! Ela realmente tem um olho. Silva se levantou num salto, as mãos trêmulas. O olho na tela piscou uma vez, com clareza, como se estivesse olhando de volta para eles.
Alice, sentada na cadeira, começou a tremer levemente. Ele sabe que estão olhando. Eu posso sentir. Silva imediatamente desligou o equipamento. Já chega. A gravação está feita. Ele salvou o vídeo, criptografou e copiou para 3 dispositivos diferentes, um HD externo, um pendrive e um backup em nuvem criptografado. Emília sussurrou. Doutor, isso não é um parasita comum. Ele está conectado neurologicamente. Silva assentiu. Está alojado no nervo olfativo dela. E possui consciência. Alice segurou a cabeça. Eu não consigo dormir. Ele fala, e não com palavras, mas com sensações. Ele me força a mantê-lo vivo. Após garantir que Alice ficasse temporariamente na casa da professora Teresa, Silva ligou para um velho amigo, o Dr. Paulo Oliveira, especialista em neurobiologia extrema e ex-colaborador de um instituto de pesquisa nacional. Paulo, preciso te perguntar uma coisa. Você lembra do projeto dos Santos em 2016? Você quer dizer o projeto Circuito Neural? Exatamente. Aquele do parasita que interagia com o sistema nervoso humano. Houve um momento de silêncio. Aquele projeto foi cancelado. Todos os dados foram lacrados. Santos teve a licença suspensa por testar implantes não autorizados em crianças. Por que você está trazendo isso agora? Porque estou diante da única sobrevivente daquele projeto. Uma menina de 12 anos. Eu tenho um vídeo. Tem um olho dentro do tecido nasal. Paulo ficou mudo. Enquanto isso, Marta, ainda sem saber que o vídeo havia sido salvo, vasculhava o quarto de Alice. Revirou tudo procurando o celular, gravadores, qualquer evidência. Acha que é mais esperta que eu, é? Gritou ao vento. Acha que vai fugir? Ao procurar debaixo do travesseiro, encontrou um papel dobrado, um exame de sangue antigo de Alice, datado de quando ela tinha 6 anos. O resultado estava parcialmente borrado, mas ainda tinha o carimbo do Hospital Nacional. Marta rasgou o papel e o queimou no cinzeiro. Ninguém pode saber. Ninguém. À noite, Silva ligou para Alice. Consegui contato com alguém que pode ajudar. Mas preciso de mais dados. Quero fazer uma tomografia do seu crânio. Acho que a Marta não vai deixar. A gente não precisa mais da permissão dela. Silva enviou um pedido urgente ao Centro de Diagnóstico por Imagem com o qual colaborava. Usando o protocolo de emergência médica, levou Alice para uma tomografia cerebral. Quando as imagens surgiram na tela, Emília ficou paralisada. Doutor, o nervo olfativo dela está coberto por uma estrutura estranha. Não apenas coberto, disse Silva, franzindo o senho. Está afundido e parece que já assimilou parte do sistema nervoso central. Alice, sentada ao lado, segurava a cabeça. Eu escuto vozes, e não em palavras, e mais como ordens. Naquele momento, Paulo Oliveira chegou à clínica de Silva. Após ver o vídeo, disse de imediato. É isso. Santos descreveu algo semelhante, uma entidade microscópica combinando tecido neural e células sensoriais. Ela pode aprender, crescer e controlar o hospedeiro. Existe uma forma de removê-la? Paulo suspirou. Tentaram extrair e 3 crianças morreram em menos de 10 minutos. Mas e a Alice? Ela sobrevive há 6 anos. Talvez o implante nela fosse incompleto. Ele precisou de tempo. Silva olhou para Paulo, decidido. Seja como for. Eu vou salvá-la. Naquela noite, no quarto onde Alice estava hospedada com a professora Teresa, Silva a visitou. Você quer se livrar dele, Alice? Mais do que qualquer coisa. Eu não quero mais viver como uma prisão para essa coisa. Silva assentiu. Então confie em mim. Precisamos de mais provas. E de uma amostra do tecido. Amostra? Quer dizer, cortar ele? Apenas uma parte minúscula. Não afetará os nervos.
Você aguenta? Alice respirou fundo. Eu aguento. Contanto que ele pare de me controlar. Na manhã seguinte, na clínica, Silva realizou uma biópsia endoscópica sob anestesia local. Alice permaneceu imóvel, mordendo uma toalha. A câmera foi inserida como nas vezes anteriores. Um microbisturi foi ativado. Ao tocar o tecido do ser, a tela começou a tremer, e Alice estremeceu violentamente. Pare! Gritou Emília. Batimentos cardíacos subindo rápido. Silva retirou o bisturi, mas um clarão vermelho surgiu na tela. Não era da câmera, era um reflexo bioluminescente do próprio organismo. O olho reapareceu. Desta vez, e não piscou. Apenas encarou. Profundo. Gélido. Após a tentativa frustrada de biópsia, Silva ofegava, enxugando o suor. Ele sabe que estamos tentando destruí-lo. Alice abriu os olhos, as lágrimas escorrendo. E ele não vai deixar. Silva levou a pequena amostra que havia coletado ao laboratório. O resultado preliminar o deixou arrepiado. As células não pertenciam a humanos, nem eram parasitas comuns. Continham sequências de DNA sintético, uma espécie de codificação biológica artificial. Ele murmurou. Isso não é apenas um experimento médico, é uma arma neurobiológica. O consultório do Dr. Silva estava mergulhado na fria luz azulada. Na tela do computador, as análises de DNA se desenrolavam. O tecido extraído de Alice não batia com nenhum padrão biológico natural. Não é parasita. Nem mutação. Isso foi criado, murmurou Silva. Ao seu lado, o Dr. Paulo Oliveira franzia a testa. Nunca vi um organismo capaz de se conectar diretamente ao sistema nervoso sem ser rejeitado pelo sistema imunológico. É como se tivesse sido feito para ser o amigo do corpo. Ou para controlá-lo, replicou Silva, sem tirar os olhos da tela. Paulo assentiu devagar. Você acha que a Marta sabia? Saber? Silva apertou os punhos. Ela é cúmplice. Não só sabia, participou ativamente. Naquela noite, Silva foi ao arquivo médico da cidade. Com a ajuda de uma ex-colega, Isabela Barbosa, conseguiu acesso temporário. Só por uma noite, Miguel. Se descobrirem que te ajudei. Obrigado, Isabela. Eu assumo todas as consequências. Silva procurou os registros médicos de 2017, quando Alice tinha 6 anos. O nome do médico responsável era Dr. Ricardo Santos. A assistente técnica, de Marta Lima. Logo abaixo, uma anotação em vermelho, de experimento cancelado. Paciente considerado falho. Silva ficou pálido. Falho? Então por que ela ainda está viva? Isabela se aproximou e apontou um documento de transferência interna. Depois que o projeto foi desfeito, Santos se aposentou. E Marta desapareceu da folha de pessoal. Mudou de nome nos documentos e se registrou como responsável legal da Alice apenas 3 meses após o acidente com o pai dela. Silva se virou de repente. Aquele acidente foi assassinato. Para silenciar a verdade. Na manhã seguinte, Silva foi à escola onde o pai de Alice trabalhava como professor de física. Encontrou o antigo diretor, Sr. Mateus Ribeiro, um homem de mais de 60 anos, de porte pequeno mas olhar severo. O pai da Alice, Alan Ferreira, era um bom homem, disse Ribeiro. Dedicado, honesto, curioso. Sempre fazia perguntas. Ele investigava algo ligado à saúde? Ribeiro assentiu lentamente. Um dia, ele apareceu aqui com uma pilha de documentos fotocopiados, dizendo que alguém tinha injetado uma substância estranha na filha sem informar. O hospital negou, mas ele começou a reunir provas. 2 semanas depois, ele morreu em um acidente de escorregão ou no elevador. Silva apertou os punhos. Não foi acidente. Eu sei. Mas ninguém teve coragem de investigar. Poucos dias depois, uma mulher chamada Marta apareceu e declarou ser a madrasta legal, com plenos direitos sobre a guarda de Alice.
No apartamento temporário da professora Teresa, Alice estava sentada, olhando ausente pela janela. Seus olhos estavam secos, já não havia mais lágrimas para chorar. Teresa preparou um chá e sentou-se ao lado. Conseguiu dormir esta noite, querida? Não. Ele não me deixa dormir. Ele sussurra coisas estranhas na minha cabeça. Que tipo de coisas? Ele quer ficar. Odeia a luz. Odeia bisturis. Ele gosta quando eu sinto dor. Teresa apertou a mão da menina. Você não é uma criatura. Você é humana. E o Dr. Silva vai te salvar. Alice apertou os lábios. Mas e a Marta? Ela sabe de alguma coisa. Tenho certeza que ela não é só uma madrasta qualquer. Ao mesmo tempo, Silva foi até a casa de Marta sob o pretexto de rever os exames médicos. Ela abriu a porta, ainda mantendo o ar calmo, mas o olhar denunciava a tensão. Achei que você tivesse entendido. Pedi para não se envolver mais. Só quero ver a caixa de medicamentos da menina. O que você anda dando para Alice à noite? Marta cruzou os braços. Isso não é da sua conta. Você está dando a ela sedativos fortes. Medicamentos proibidos para menores de idade. Ela não dorme. O que eu deveria fazer? E você está violando meus direitos de tutela. Silva se aproximou, falando com firmeza. Você não é a verdadeira tutora. É ex-assistente dos Santos. Foi quem implantou aquela coisa no nariz da menina. Você calou o pai dela. E agora, está com medo da verdade. Marta soltou um riso sarcástico, mas desviou o olhar. Você acha que sabe de tudo? Está enganado, doutor. Você não faz ideia do que está vivendo dentro dela. Eu sei que é uma entidade artificial. E eu vou expor tudo. Ninguém vai acreditar em você. E ninguém sobreviveu depois de tocar no projeto Circuito Neural. Naquela noite, Silva fez uma chamada de vídeo para Paulo. Preciso que investigue mais sobre o projeto Circuito Neural. Acredito que nunca foi realmente encerrado. Pode estar sendo mantido em sigilo. Paulo abriu alguns arquivos na tela. Sim. Acabei de encontrar um orçamento suspeito do Ministério da Ciência em 2019, sem finalidade especificada, mas com o código Santos 4.0. Meu Deus! Eles nunca pararam. E Alice é a prova viva. Alice escrevia em seu diário, no quarto de Teresa. As letras tremidas diziam: ele está aprendendo mais rápido. Cada vez que eu tenho medo, ele fica mais forte. Cada vez que fico com raiva, ele pulsa como se quisesse me acalmar. Às vezes não sei mais o que são meus pensamentos e o que são os dele. Tenho medo de um dia desaparecer. No meio da noite, Silva assistia novamente ao vídeo da endoscopia. Cada vez que revia, o olho fazia arrepiar. Desta vez, ele pausou a imagem no momento em que o olho estava mais aberto. Aumentou o contraste. De repente, viu uma rede de vasos ao redor do olho formando o que parecia ser um segundo cérebro. Silva murmurou. Ele está criando seu próprio cérebro. A noite em São Paulo estava mais fria que o normal. No quarto tranquilo da casa de Teresa, Alice estava sentada na cama, pálida, olhar vazio. O relógio marcava quase 2 da manhã, mas ela não conseguia dormir. Não por medo da Marta. Nem por causa dos pesadelos. Mas por causa dele. A coisa que vivia em seu nariz estava acordada. Eu sei que você está me ouvindo, Alice sussurrou, a voz rouca. Você vive dentro de mim, afinal. Nenhuma resposta. Mas uma sensação leve subiu do nariz até a testa, não exatamente dor, mas como se alguém tocasse o fundo do seu cérebro. Eu não vou deixar você me controlar. Mas então, um pensamento surgiu nítido em sua mente, como uma voz. Precisamos um do outro. Sem mim, você estará vazia. Alice recuou, segurando a cabeça. Não. Eu sou eu. Não sou só um recipiente.
De repente, bateram à porta. Alice, está tudo bem? Era a voz suave de Teresa. Está sim, e só não consigo dormir. O Dr. Silva virá amanhã. Tente descansar, querida. Alice não respondeu. Sua garganta estava seca, o nariz começava a coçar de novo, mas desta vez, a coceira vinha do fundo do crânio. Enquanto isso, no consultório, Silva ligava para a polícia. Quero reportar um caso de abuso infantil com risco de vida. Nome da vítima: Alice Ferreira, 12 anos. A voz do outro lado era lenta. O senhor tem alguma prova física, doutor? Tenho. Imagens de endoscopia mostram uma entidade viva na cavidade nasal. A menina foi agredida, drogada com sedativos e trancada em um armário. A madrasta é Marta Lima, ex-assistente de pesquisa de Santos. Isso soa como ficção científica. Soaria real se você visse o olho que se abriu dentro do cérebro de uma criança. Não estou brincando. Houve um silêncio breve. Depois, a voz da polícia suavizou. Vamos montar uma equipe de intervenção urgente. Envie o endereço. Marta não conseguia mais manter a fachada. Na cozinha fria, misturava um pó branco em um copo de leite quente. Sobre a mesa, um frasco com a etiqueta Midazolam, com alerta em vermelho e proibido para menores de 16 anos. Eles não vão levar a menina. Não agora que ela está perto da fase final, e murmurava. Ela abriu a bolsa, tirou uma seringa. Aspirou um líquido de um pequeno frasco e caminhou silenciosamente até o quarto onde Alice estava hospedada. Teresa atendeu a porta quando Marta tocou a campainha. Vim buscar a Alice. O médico disse que é melhor ela descansar em casa. São 2 da manhã, senhora Marta. Teresa franziu a testa. Estou preocupada com ela. Tenho direito de mantê-la até amanhã cedo, por ordem da polícia. A senhora deveria ir embora. Marta sorriu de lado. Tem certeza, e de que vai viver até amanhã? Antes que Teresa pudesse reagir, levou um soco no pescoço e desmaiou. Marta passou por cima do corpo e entrou na casa como uma sombra. No quarto, Alice estava encostada na parede quando a porta foi escancarada. Levanta, sua inútil. Alice arregalou os olhos, tentando se levantar. O que fez com a professora Teresa? Ela vai dormir um pouco. Você não é minha mãe. Marta se aproximou, com um sorriso frio. Está certa. Eu não sou sua mãe. Eu sou a supervisora do experimento desde o início. Experimento? Projeto Circuito Neural. Eu e Santos implantamos a entidade em você quando tinha 6 anos. Você foi a única que sobreviveu. Mas por quê, e por que eu? Porque você é filha do traidor Alan Ferreira. Seu pai trabalhava no Ministério da Educação. Descobriu o projeto e queria denunciar. Então, eu o conquistei, me casei com ele e o convenci de que Alice precisava de um tratamento especial. Alice recuou, lágrimas escorrendo. Você, matou meu pai. Sim. E mato você também se não calar a boca. Ela puxou a seringa e se aproximou. Alice gritou. Socorro! Alguém me ajuda! Nesse instante, a porta da frente foi arrombada. O Dr. Silva, à frente de uma equipe de 3 policiais, entrou. Polícia! Largue a seringa! Marta se virou de repente, o olhar tomado pelo ódio. Vocês chegaram tarde demais. Ela cravou a agulha no próprio braço e caiu no chão, espumando pela boca. Silva correu até Alice. Está bem? Eu estou. Ela se injetou sozinha. Um policial confirmou. Não era veneno. É anticonvulsivante. Pode estar relacionada a alterações bioquímicas. Vamos levá-la imediatamente. Alice foi levada ao hospital. Durante todo o trajeto, ela repetia apenas uma frase. O senhor acredita em mim agora, não é? Silva segurou sua mão. Eu não apenas acredito. Eu vou te salvar. Eu prometo.
O som da sirene da ambulância ecoava pelos corredores do Hospital Universitário de São Paulo. Alice foi levada direto para a emergência, em estado de coma profundo, com sangramento nasal contínuo. Cada vez que os médicos limpavam o sangue, encontravam nele uma substância escura e viscosa. Não era sangue, não era pus, mas com um odor fétido, como carne apodrecida. Pressão arterial caindo rapidamente. Ritmo cardíaco irregular. Chamem o Dr. Silva. E também a equipe de imagem urgente. Silva correu pelo corredor, vestindo o jaleco enquanto falava alto. Onde está a menina? A enfermeira Emília o interceptou. Ela está sendo preparada para uma tomografia urgente. Silva, se essa coisa subir até o cérebro, ela pode não sobreviver. Silva apertou os punhos. Não vamos deixar isso acontecer. Na sala de controle, as imagens do CT começaram a aparecer. A tela revelou uma estrutura radicular semelhante a tentáculos, subindo da cavidade nasal em direção ao nervo olfativo, aderindo à base do lobo frontal. Que diabos é isso? Exclamou um dos médicos. Silva ficou imóvel. Apontou para a tela. Isso não é tecido humano. É um organismo vivo, criando uma conexão neural com o cérebro. E alienígena? Sussurrou outro médico. Não. Artificial. Um experimento biológico com tecido neurosensorial. Proibido desde 2017. Conseguimos retirar isso? Silva respirou fundo. Vamos operar. E tem que ser agora. Na delegacia de Moema, Marta estava algemada, sentada na sala de interrogatório. Seu rosto estava pálido, cabelos desgrenhados, mas o olhar ainda carregava arrogância. A inspetora Rebeca Carvalho sentou-se à frente, colocando sobre a mesa 3 fotos, uma da endoscopia mostrando o organismo no nariz de Alice, outra com o dossiê funcional de Marta no Instituto de Pesquisa Biomédica Paulista, e a terceira, a certidão de óbito de Alan Ferreira, pai de Alice. A senhora sabe o que nós temos, não é? Marta permaneceu em silêncio. Rebeca empurrou a foto da endoscopia para mais perto. Esta é a imagem de um olho biológico dentro da cavidade nasal da Alice, a criança que a senhora infectou quando ela tinha apenas 6 anos. Marta esboçou um leve sorriso. Você chama isso de criatura? Não. É uma estrutura evolutiva. A senhora admite que trabalhou com santos? Não nego. E também foi amante do pai de Alice e depois o matou. Silêncio. Rebeca apoiou as mãos na mesa. Não preciso da sua confissão. O vídeo do Dr. Silva, os registros arquivados, os depoimentos dos seus antigos colegas já são suficientes para indiciá-la por abuso infantil, homicídio doloso e experimentação biológica ilegal. Marta respondeu entre dentes, com um olhar vago. Vocês não entendem. Se Alice sobreviver, ela será a primeira interface neural humana. Vocês acabaram de matar o futuro. Rebeca deu um meio sorriso. Não. Nós salvamos uma criança do monstro que vocês criaram. Na sala de cirurgia, Alice estava deitada, pele esverdeada, batimentos instáveis. O Dr. Silva estava posicionado ao lado do cirurgião-chefe, Dr. Samuel Costa. Tem certeza, Miguel? Se atingirmos o nervo olfativo. Já esperamos demais. A coisa está invadindo o lobo frontal. Se não a removermos, ela assumirá o controle total do sistema nervoso. Então vamos começar. A cirurgia durou 6 horas. Silva liderou a operação com precisão milimétrica, cada corte feito com extremo cuidado. A criatura estava firmemente agarrada ao tecido neural, como tentáculos. A cada tentativa de remoção, o risco de hemorragia cerebral aumentava. No meio do procedimento, os batimentos cardíacos de Alice pararam. Parada cardíaca. Tragam o desfibrilador. Samuel gritou. Não podemos parar. Parte do olho da criatura está em contato com a base frontal. Silva bradou. Choque. 3. 2. 1. Agora. Bip. O monitor voltou a registrar batimentos.
Todos suspiraram de alívio. Quando finalmente conseguiram remover completamente a criatura, Silva a depositou em um frasco de vidro hermético. Dentro, a massa escura com o olho ainda se movia, observando a todos na sala como se estivesse viva. Emília estremeceu. Ele está observando. Silva balançou a cabeça. Não. Foi cortado da conexão neural. Agora é só uma carcaça viva. Alice foi levada para a recuperação. Enfermeiros a monitoravam atentamente. Silva sentou ao lado da cama, segurando sua mão pequena. 1 hora depois, Alice abriu os olhos. Doutor. Alice, e você está me ouvindo? Ele ainda está aí. Silva sorriu com doçura. Não mais. Você está livre. 2 dias depois, a mídia brasileira explodiu com a notícia. Jornais como Folha de São Paulo, O Globo e São Paulo Tribune estamparam as manchetes. Parasita neural, menina sobrevive a experimento ilegal durante 6 anos. Marta Lima, assistente do Projeto Santos, presa por múltiplos crimes. Dr. Miguel Silva indicado ao Prêmio Lasker por contribuição extraordinária à medicina. Na delegacia, Marta estava sozinha em sua cela. A luz branca iluminava seu rosto esquelético. Uma jovem policial lhe entregou um jornal dobrado. Notícia quente. O Dr. Silva acabou de receber a guarda legal da Alice. Ela está se recuperando bem. Marta não respondeu. A policial completou. Você perdeu. Marta deu um sorriso amargo, sussurrando. Vocês só cortaram o rabo da coisa. No hospital, Alice estava sentada na cama, segurando a mão do Dr. Silva. Ainda sinto ele? Não. Só um vazio. Está mais leve. Mais estranho. Você é a menina mais forte que já conheci. E agora, tem uma nova chance. Alice sorriu, os olhos brilhando. Doutor. Eu não quero ser só uma vítima. Eu quero entender. Estudar. Quero seguir neurologia. Silva ficou em silêncio por um instante, depois sorriu com ternura. Eu vou te ajudar. Custe o que custar. 6 anos depois. Na pequena praça em frente ao Instituto Nacional de Neurologia, no Rio de Janeiro, uma tarde de primavera tranquila. A luz do sol brilhava nos cabelos castanhos dourados de Alice, agora com 18 anos alta, firme, com olhos vivos e curiosos. Ela vestia camisa branca, blazer azul marinho, com um crachá internacional marcado, estudante de neurologia Universidade Federal do Rio de Janeiro. Alice ficou em frente ao prédio envidraçado de 3 andares, sentindo-se tomada pela emoção. Respirou fundo. Pela primeira vez em muitos anos, não sentia coceira no nariz. Sem pesadelos. Sem odor. Sem olhos observando-a de dentro. Ao seu lado, um homem de cabelos grisalhos e sorriso bondoso, o Dr. Miguel Silva, agora com mais de 50 anos, professor honorário da Faculdade de Medicina da USP. Chegamos, disse ele com a voz serena. A primeira porta da sua nova jornada. Ainda não acredito. Eu realmente fui aceita. Não foi aceita. Você conquistou isso. Alice sorriu timidamente, os olhos úmidos. Se o senhor não tivesse acreditado em mim naquele dia, eu não teria salvado uma mente brilhante. Eles se olharam. Palavras eram desnecessárias. O que viveram as noites longas, os pesadelos, os vídeos aterrorizantes agora eram memórias. E motivação. Naquela noite, Alice apareceu em um talk show especial da televisão brasileira, chamado O Sobrevivendo ao Inferno, uma história real. Sentada no centro do palco, sob luzes suaves, a apresentadora Clara Vieira, uma mulher de meia idade, começou. Senhoras e senhores, a jovem diante de vocês é um símbolo de força. Uma vítima e também uma sobrevivente de um dos casos biológicos mais chocantes do Brasil na última década. Alice sorriu humildemente, o olhar voltado para as mãos repousadas no colo. Obrigada, Dona Clara. Estou emocionada por poder contar uma história que, antes,
quase ninguém quis acreditar. A apresentadora assentiu com a cabeça, com voz suave. Você pode compartilhar com o público qual foi a dor mais profunda de tudo o que você viveu? Alice refletiu por alguns instantes, então respondeu com voz firme e clara. A dor mais profunda não foi a criatura no meu nariz. Não foram as agressões, nem o nojo das pessoas. Foi quando eu disse a verdade e ninguém acreditou. Quando me trataram como uma louca e como um estorvo e só porque o que eu sentia era estranho demais para o mundo. O auditório inteiro ficou em silêncio. Ela continuou. Se não fosse o Dr. Silva, se não houvesse um adulto com coragem para fazer perguntas, para ouvir, talvez eu tivesse morrido como meu pai. E aquela criatura poderia ter se multiplicado. Clara Vieira enxugou as lágrimas. E agora, o que você quer fazer com essa nova vida? Quero me tornar neurologista. Mas não apenas para curar. Quero pesquisar aquilo que a medicina ainda não ousa nomear. Para que nenhuma criança precise gritar em desespero como eu gritei. O auditório explodiu em aplausos. Muitas pessoas se levantaram. Após o talk show, Alice voltou ao quarto de hotel e ligou o velho laptop, um presente do Dr. Silva quando ela completou 16 anos. Na tela, dezenas de arquivos de pesquisa sobre o sistema olfativo, sobre mecanismos de resposta celular a corpos estranhos, e os dossiês da criatura que um dia viverá dentro dela, agora classificados como classe a risco biológico máximo. Ela abriu um dos arquivos e olhou para uma imagem antiga e a endoscopia do olho dentro do nariz, aquele olhar frio e estranho. Alice sussurrou. Você me controlou, me fez acreditar que era parte de mim. Mas agora você é só memória. E eu venci. Ela apertou o botão de desligar. A tela escureceu. Uma semana depois, durante a cerimônia de entrega de bolsas de pesquisa para jovens cientistas da América do Sul, em Recife, Alice subiu ao palco para receber seu prêmio. Diante de centenas de professores e especialistas internacionais, ela discursou em alemão fluente. Não estou aqui para contar uma tragédia. Estou aqui porque acredito que a ciência pode salvar, mas também pode destruir quando perde a ética. Eu sou o resultado de um erro. Mas escolhi transformar esse erro em conhecimento. É por isso que dedicarei minha vida a estudar a fronteira entre a vida e o controle. O auditório inteiro se levantou, aplaudindo sem parar. No Brasil, a sentença contra Marta Lima foi anunciada: 26 anos de prisão, sem direito a condicional, pelos crimes de homicídio, maus-tratos a menor, experimentação biológica ilegal e obstrução de investigação. Na audiência final, quando lhe perguntaram se queria dizer algo à vítima, Marta olhou silenciosamente para Alice, que acabará de testemunhar, e depois desviou o olhar, sem dizer uma palavra. Alice não olhou para trás. No fim daquele verão, em São Paulo, Silva organizou uma pequena festa em casa para comemorar a viagem de Alice à Alemanha. Colegas de trabalho, ex-alunos e a enfermeira Emília compareceram. Houve risadas, música suave e também lágrimas. Emília brindou com Alice. Eu ainda me lembro dos olhos daquela coisa. Mas agora, olhando nos seus olhos, eu sei quem venceu. Não fui só eu que venci. Foram todos que acreditaram em mim, respondeu Alice. Silva se aproximou e entregou-lhe uma caixinha. Presente de despedida. Alice abriu, dentro, um gorro de cirurgia bordado com as palavras: "E aquela que venceu a escuridão e vencedora da sombra." Ela o abraçou forte. Vou usá-lo no meu primeiro dia de estágio. Na última noite no Brasil, Alice ficou diante da janela do quarto, olhando a cidade iluminada. Inspirou fundo. Uma brisa fresca passou, trazendo o perfume suave dos limoeiros da rua. Sem odor fétido. Sem coceira. Sem medo. Apenas fé. Ela fechou os olhos e sussurrou, como uma promessa. Eu sobrevivi. E de agora em diante, viverei por aquelas crianças que ninguém quis ouvir. A história de Alice mostra que a verdade, por mais soterrada que esteja, sempre encontrará uma saída se houver alguém corajoso o suficiente para escutá-la e defendê-la. Às vezes, o monstro mais perigoso não é aquele que se esconde dentro de nós, mas a indiferença de uma sociedade diante da dor dos mais frágeis.
Num mundo cheio de desconfiança e imposição, o mais precioso é acreditar. Acreditar na voz de quem nunca foi ouvido. E às vezes, basta que uma única pessoa acredite em você para te salvar da escuridão. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.